Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Café do Escritor. Hoje com mais uma entrevista. A Juliana Dantas está aqui com a gente, uma escritora que tem muito material, muita coisa. Ela está ansiosíssima para dividir com vocês como que essa mulher consegue escrever tanto, né, Juliana? Mas Verdade. assim, muita gente conhece ela, mas caso você não conheça ainda, a Juliana Dantas, ela é paulista. Juliana, qualquer erro que eu fizer, você me corrige, tá? Pode deixar. A Juliana é paulista, ela começou a escrever em 2006, produzindo fanfics dos seus seriados e livros preferidos, né? Enquanto trabalhava em uma livraria. Estreou como autora independente pela Amazon em 2016 e hoje possui mais de 30, eu falei 30 títulos na Amazon. Mas ela também é publicada por editoras convencionais, como a Pandora, a Volúpia e a Arlequim, que é um selo da HarperCollins. Olha que legal. Ela tem mais de 70 milhões de páginas lidas, 70 milhões, com 2 títulos na lista dos mais vendidos da Veja. Não é brincadeira, não. Olá, Juliana, tudo bem? Olá, tudo bom? Que ótimo ter você aqui. A gente ensaiou Obrigada por pelo muito... convite. Obrigado você. A gente saiu por muito tempo, né? Essa conversa. Verdade, desde a Finalmente Flip. deu certo. A gente se conheceu na Flip 2019, foi muito bom. Eu estava Uhum. assistindo ela dando entrevista lá no. E aí eu achei fantástica a história dela, tudo que ela contou. Mas desculpa, agora você fala. Se apresenta, fica à Tudo vontade. bem, gente? Adorei o convite do Sandro, como ele falou, a gente está ensaiando faz algum tempo. E agora deu certo. Ele Agora falou, deu vamos certo. conversar sobre esse trabalho, porque eu trabalho mais independente também. Vamos falar Sim, sobre sim. literatura. Que bom, sempre muito bom. Eu vou já colocar aqui a página da Amazon para Uhum. vocês que não conhecem ela. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, que a gente ensaiou antes, vamos ver se funciona agora, né? Então aqui tem alguns dos livros dela, alguns, Impressionante. tá? No Silêncio do Mar, O que Escolhemos Perdoar, Desafiando a Gravidade. Olhe só essa trilogia Dark Paradise. Depois você vai comentar como é isso, esse negócio de trilogia, como é que se escreve tanto. Aqui tem muitos livros dela e tem uma outra trilogia aqui, a Vendetta, que essa aqui depois a gente quer. Eu andei lendo ela, gostei muito e depois eu quero que se comente, né? Então, pessoal, tem muito livro dessa menina e eu quero saber tudo dela. Quero saber primeiro como é que você começou a escrever, como é que foi isso, hein? Eu sei que tem uma história com a tua mãe que eu vi lá na Flip. Você Tinha? falou que nem a tua mãe lia teus livros, não era isso? Sim, ela não lê até hoje. Até hoje não mudou muito. Porque, na verdade, é uma coisa que os escritores têm muito disso, às vezes, né? Então, a gente quer que todo mundo leia a gente, óbvio, Claro, tipo, tio, sobrinho, vizinho. Eu tenho que entender que, às vezes, não é o nosso público, né? Eu escrevo um tipo de exatamente. literatura específica. Minha mãe gosta de livros de autoajuda, ela gosta de livros religiosos, ela é Uhum, uma outra vibe, né? Lei da claro. atração, segredo. Todo Então, mundo é assim, livre para escolher o que ela quiser faz ler, né? propaganda dos meus livros para mim, mas eu não fico insistindo que ela leia, porque não é o tipo de livro que ela gosta. Se eu falei para não gostar Claro. também, você nem lê. Então, eu comecei escrevendo em 2006. Eu sempre quis escrever, e só que eu sempre achei que era algo muito difícil. Eu falava, Uhum. imagina, eu tô assim, eu desde adolescente, eu só escrevia o resumo do que eu queria escrever, assim. Então eu tinha cadernos e cadernos e cadernos. Eu ficava criando personagens, escrevendo resuminho, mas nunca botei ali, realmente comecei a escrever um livro com começo. Nem sabia como é que fazia isso. Eu Sim, sempre li sim. muito, mas ler e escrever é uma coisa diferente. Uhum. É E aí a velha questão, né? Que a gente não tem ensino de escrita criativa nas escolas, né? É uma não tem, falha assim, era só terrível do nosso redação. ensino. Não tem. E aí eu sabia que ia trabalhar com livros, eu gostava muito, fiz faculdade de produção editorial, fui trabalhar na Olha que Saraiva, legal. na editora, mas Uhum. era na parte comercial. Aí depois saí de lá e fui trabalhar numa escola, esqueci essa conversa de livro, mas e depois acabei voltando para uma livraria, onde fiquei 7 anos, foi meu penúltimo trabalho antes de virar escritora full Sim, time. sim. E aí, em 2006, eu comecei a assistir Lost, aquele seriado Lost, Sim, tava bombando. bom, né? Foi bem na Era época o, do...
Era E aí era na verdade, tipo, era o único seriado que você podia assistir, né? Tava todo mundo sim, vendo e não tinha muita é, opção como tem hoje, eu né? vinha com a minha mãe, vinha na TV toda semana ainda. E aí eu entrei no Orkut, porque na época nem começou o Orkut 2004, por aí, 2005. Uhum, Começou o Orkut, e aí eu entrava nos grupos de discussão da série. E aí eu fiz muita amizade. Tinha um grupo específico que era sobre um casal da série que a gente gostava muito. E aí eu uhum, comecei a ver que as meninas escreviam sobre esse casal da série. Elas escreviam suas sim. próprias histórias. Eu falei, isso eu posso fazer. E aí eu comecei a abrir um blog e comecei. Quando eu vi que as pessoas iam lá e comentavam, posta mais, eu gostei. Eu falei, divertido. E aí eu comecei aqui, então eu trabalhava e ficava no meu trabalho escrevendo, assim, só ia embora eu ficava escrevendo as histórias. E não parei mais. Aí depois eu comecei a escrever de Harry Potter, aí de um seriado chamado Moonlight, que era de vampiro. Aí depois eu escrevi de Crepúsculo, quando começou a onda de Crepúsculo, eu Sim, comecei sim. a escrever fanfics de Crepúsculo, né? E não parei mais. Aí depois, E quando isso, na foi, verdade, foi a tua escola, né? Porque você pegou um foi, material que foi. já existia É. e criou em cima disso, né? Porque você já Sim, tinha e uma o legal, estrutura, uma além de base, né? ser, exato, além de ser um treino, também era, eu formei muito público ali, porque eu tinha Sim, uma comunidade que exatamente. se foi se formando à minha volta, e muita gente hoje é quem compra meu livro. Tem Uhum. gente É, daquela época que começou lendo minhas fanfics, que hoje me ajudou a ir lá, né, e começou a comprar o livro na Amazon. E aí, quando foi em 2016, eu trabalhava em livraria, né, eu conhecia só o mercado tradicional, porque a maioria sim, das pessoas conhece. Eu conhecia que tinha as editoras, se você quisesse publicar um livro, você mandava o original para um editor, ele podia escolher ou não, geralmente não sim. escolhe, porque é muito É, difícil. não, é um Né? universo, é uma E as enxurrada de pessoas falavam material. para mim, você não quer publicar um livro, realmente é muito difícil, não é assim não, né? De qualquer um Não chega tenho lá e dinheiro, né? Aquela história, né? ou você paga, eu falei, não vou pagar, ou você paga, ou o editor te escolhe, é muito difícil para te bancar. E Uhum. aí eu comecei, eu fiz amizade com uma leitora. Eu ia muito em grupo de leituras, e um desses grupos de leitura tinha uma menina que já lia minhas fanfics, ela tinha uma outra amiga que publicava na Amazon, e-book, que também veio das fanfics, a Alice. E aí eu fiquei, tipo, como é isso, né? Aí eu comecei a olhar, eu vi que tinha um monte de autora, Nana Pavoli, Tatiana Amaral. Aí eu olhei lá e falei, nossa, mas tem muitos livros aqui que eu não sabia nem que existia. Aí, de repente, alguns desses livros começaram a chegar na livraria, como a própria Tatiana Amaral e a Nana Pavoli, Exato, né? publicado pela Rocco, pela Quando tem Pandorga. volume, Aí eu aparece livro falei, nossa, impresso. elas estão inclusive saindo da Amazon, estão começando a publicar também. Eu falei, tem uma Sim, coisa aí. E aí eu acabei saindo da livraria, fui trabalhar numa editora, e foi um trabalho que de repente não deu muito certo para mim, então você começa a ficar com aquela coisa tipo, preciso arranjar outra coisa para fazer, porque talvez aqui não vai dar certo, né? Eu tinha que trabalhar, né? E acho que claro, é. quando surge esses momentos na vida de tipo, não tô mais confortável onde eu tô, você começa a procurar alternativa. E Exato. essa Eu minha amiga sempre digo, no insistia momento que você não muito, aprende mais nada, você tem que sair é, para outra coisa. e assim, essa minha amiga insistia muito, falava, publica na Amazon. Eu falava, gente, ninguém vai ler. Eu falava, velho, ninguém vai ler o que eu escrevo. Que uma coisa são as fanfics, outra coisa é um livro original. Ela falou, já não, a única coisa que vai acontecer é ninguém ler e você vai continuar na mesma. Eu falei, porque não tem muito custo para você publicar um e-book, né? Como você fazer um livro. Exatamente. E eu acabei saindo, passei aquele ano maturando a ideia, mandei fazer uma capa, fui ali. Aí comecei a postar no Wattpad, que é uma outra plataforma. Sim. Aí eu percebi que as pessoas estavam lendo meu livro no Wattpad. Aí quando eu fui na Uhum. Bienal de 2016, eu conheci pessoalmente essas meninas que estavam publicando, vi o Olha sucesso que que elas legal. faziam. Aí começaram a me falar, inclusive, de quanto elas ganhavam. Aí eu falava, gente, mentira, Opa, vocês dá não ganham isso dinheiro esse aqui. negócio. Porque quem publica livro sabe, é uma coisa que você publica por amor, gente, porque dinheiro não dá, não. Assim, É. publicação tradicional, a gente ganha 10% do livro. Se Então, ganha imagine 10, quanto né? que. Olha, quanto você tem que vender para você fazer um dinheiro, para você pagar os boletos do É, mês, não dá, gente. É só para você ficar feliz que lançou um livro. exatamente, é dizer que Aí você eu tem um falei, livro. bom, vou tentar, não estou perdendo nada. E aí, em novembro de 2016, eu lancei meu primeiro livro, deu super certo. Chegou em primeiro lugar da lista de eróticos Olha da que legal. Amazon. E aí eu não parei mais. Aí deu 5 meses, eu pedi demissão do meu emprego e decidi que eu ia ser escritora em tempo integral. E é isso que eu faço até hoje, já faz Olha 3 que anos. bom. Você já me respondeu, né, Já a várias próxima perguntas. pergunta, né? A minha pergunta Se você não seguinte me era, parar, eu não paro de falar. mas ótimo, ótimo, porque eu falo pouco, então eu sou econômico, então dá certo. A minha outra pergunta era, você vive somente de escrita hoje em dia? Você já Sim, respondeu, sim. né?
com a Amazon, né? Com os livros Sim. da Amazon, sim, é possível, porque a Amazon, além de ser um custo mínimo, e você pode publicar quantos livros você quiser, a hora que você quiser. Se você Depende da publica numa tua produção, editora, né, somente. você publica numa editora, ela vai publicar um livro seu por ano, dois, que tem outros Sim, autores, existe um custo para botar o seu livro numa livraria. claro. A Uhum. Amazon não, tem autor lá que lança livro todo mês. Se Olha você tiver só. uma produção boa, você consegue colocar os livros lá Uhum. sempre, E aquela né? coisa que eu sempre falo, é volume, né? Você tem que ter volume de Sim, produção. Não tem, adianta ter um tem. livro. Eu sempre conto Não, a história que eu coloquei um livro meu lá de alguns contos para fazer um teste. E não divulguei, não falei nada sobre esse livro. Em 2015. Ele está lá. Não vendeu está nada. até hoje lá. É outra Acho que coisa, tinha, divulgar também, tinha 2 contos só. Mas eu fiz exatamente para para testar, né? testar. Falei, mas se Uhum. eu jogar aqui justamente tendo em vista que eu né, dou consultoria e auxilio outros escritores. Deixa eu fazer o teste. Se eu deixar aqui e não fizer nada, o que vai acontecer? Não acontece nada, né? É Então, verdade, tem que né? ter É um todo um trabalhão, não é só movimento. escrever. Escrever é só, a gente fala, escrever é só o começo, porque a gente tem Exato. que escrever, aí você faz um trabalho de edição, você pode, aí tem os profissionais, você pode pagar um revisor, você paga um diagramador, você paga um capista, né? E coloca lá na Amazon e você tem que divulgar esse livro nas suas redes sociais e criando o seu público cada vez maior para Exatamente. eles comprarem o seu livro. Se você simplesmente colocar, eu falo, a Amazon é muito democrática, qualquer um pode botar o livro lá. Se você não divulga, ninguém vai ler o seu livro. Então, é um trabalho, sim, pesado, na verdade, mas Sim, é verdade. legal. E não pode parar, né? Não é uma coisa que você Não, faz e não, para. não, não dá. Legal. E assim, como é que se consegue ter uma produção de escrita tão grande? Qual que é a tua É, rotina de escrita? Como é que funciona? Como é que você funciona? tanto, é. Eu sou uma pessoa, assim, muito sem foco. Muito, muito, muito. É uma coisa muito ruim para escritor. Vamos falar Porque sobre o seu sem foco. eu estou escrevendo e geralmente aí, nossa, o passarinho. Aí 2 horas depois eu falo, nossa, eu tenho que voltar para escrever. É um pouco difícil para mim. Na época que eu escrevia fanfic, eu escrevia bem mais. Por quê? Primeiro que Sim, não tinha uma expectativa em cima, então eu não tinha compromisso, na verdade, com técnica, eu não tinha compromisso com estrutura, eu não tinha compromisso com nada. Era só sim. me divertir. Então eu escrevia muito de coração e ia embora. E quando Às vezes, podia, né? Quando. e assim, de fim de semana, à Uhum. noite, né? E eu ia publicando, as meninas queriam, me cobravam, mas não tinha dinheiro envolvido, não tinha, eu postava quando eu quisesse. E mesmo assim eu tinha uma produção grande. Só que mesmo eu não sabendo nada, não estudando nada naquela época, conforme foi passando o tempo, você vai aperfeiçoando, né? Você vai Sim. aperfeiçoando, mas foi melhorando gradativamente. E quando eu comecei a publicar, eu comecei a publicar pela minha última fanfic. Então, eu comecei a editar aquelas fanfics, eu reescrevia, Ah, sim. né? Editava para um livro original e publicava. Então, eu tinha muito material, né? Claro. Muita história, que às vezes eu tinha, tem história que eu tenho que reescrever tudo de novo, porque não tá boa, mas tem história que tá bem redondinha. São menos coisas que eu tenho que mudar. Então, eu tinha muito material no começo. Eu publiquei bastante coisa e tinha coisas prontas. Enquanto isso, eu continuava escrevendo. O ano passado, eu escrevi. Deixa eu ver quantos livros eu escrevi no passado? Dois. Escrever efetivamente. Foram 4 livros que eu escrevi, no geral, mas eu lancei acho que uns 7, porque aí Olha eu só. continuei lançando, né, coisas antigas que eu editava e tal. Sim. Mas originais que eu escrevi foram 4, mas foram livros curtos também. Não Uhum. eram livros muito compridos, né, Eu vi que, longos. eu vi que você tem diversas, alguns bem curtinhos, outros como as trilogias são maiores, né? Então você tem, Sim, sim. Esses tem- geralmente era uma história só, eu passava um sim, ano publicando, e depois eu aham, tive que dividir, senão ia ficar muito grande. Aí acabava dividindo em 3 e depois eu junto tudo numa trilogia. Então, sim, assim, eu tento escrever todos os dias, a ideia sempre é escrever todos os dias, porque a gente tem que claro. produzir sempre. Mas a inspiração nem sempre colabora. Mesmo assim, eu tento passar um pouco por cima, né? Não forço muito, porque às vezes E assim, assim, olha, aquele dia que você não está ah, tão inspirada na criatividade, você pode rever aquilo que você escreveu, quer dizer, sim, você sim. trabalha no seu texto de qualquer É. maneira, né? O Você ideal para está quem quer, revisando. quando a gente não é um escritor profissional, a gente está fazendo isso, mas sei lá, para me fazer, para treinar. A gente escreve quando a gente pode. Então, tem autor que eu conheço que fala assim: estou há 3 anos escrevendo esse livro aqui. E falo, amigo, eu escrevo em 15 dias um livro. Pois Porque é, já eu sei aconteceu, de gente porque que escreveu em 10 anos. acontece. Então, assim, não, claro que cada um tem o seu ritmo, não, você é obrigado a escrever, não.
como eu tenho que publicar, como eu vivo disso, é o meu produto, então eu tenho que Exato. colocar Você tem que sempre ter algo lá produção, na né? Amazon. Se eu ficar um ano sem postar, eu não pago os meus boletos, gente. Então, Exato. é, é um trabalho que me satisfaz, é artístico, né? Uhum. É uma coisa assim que tem que ter uma inspiração, mas ao mesmo tempo eu tenho que burlar um pouco essa É. inspiração, que não pode ser só porque eu tô É, de boa. e como é Eu que tenho foi que para você isso, Juliana? ser. Você sair da parte que te dava prazer somente, que você fazia como hobby, para Juliana profissional, escritora profissional. Como é que foi Difícil, né? isso? Foi difícil. Porque, assim, primeiro que eu falei pra você, eu escrevia sem saber o que eu estava fazendo, era, né, por osmose. Aí, quando eu comecei a publicar, eu comecei a me preocupar, tipo, isso aqui tá bom, né? Isso aqui tá realmente bom para as pessoas comprarem, elas vão dar dinheiro Sim, para isso aqui, elas vão tirar é. do orçamento delas e vão Uhum. ler. É Isso tá pensar no realmente leitor, né? Eu isso tenho tá realmente falado eu isso, tem sei que o que eu tô pensar no leitor. fazendo. Aí eu comecei a procurar livros de escrita criativa, de como estruturar, de técnica. E aí eu comecei a perceber que eu falava, gente, não sei nada. Aí eu percebi que algumas coisas, óbvio, você faz, porque você lê muito. Então você pega, quer, né, Exato. o Você livro pega aqueles começa assim. princípios, aquele modelo, né? Algumas coisas eu fazia porque eu me inspirava nos livros que eu lia. Mas realmente não sabia o que estava fazendo. Aí eu comecei a estruturar melhor, a ter uma noção melhor, a passar por leitura crítica, para, né, e receber as críticas antes de publicar, eu refazer o que está Ótimo, errado. muito bom. Comecei a ter um cuidado maior. Então, isso é muito legal, mas também ao mesmo tempo você começa a tira um pouco do prazer. Quando Exato. você Que vira escreve obrigação, né? de boa, tipo, tá ruim, tá bom. Mas hoje eu escrevo assim com um pouco mais de preocupação, inclusive não só se tá bom, mas também visando o meu leitor. Meu leitor vai curtir, sabe? Ele vai indicar isso para outras pessoas. Então É é porque um você sempre achar um agora, equilíbrio. agora você já conhece o teu leitor, você tem um público Exato, formado há bastante exato. tempo, então você já É. sabe o que que eles gostam, né? Uhum. Então, eu tenho que visar. E outra coisa, terceiro ponto, tem que saber se está bom, tem que saber se o leitor vai gostar. E isso está de acordo com o que está na moda atualmente, porque parece bobo, mas eu gosto, Tem eu moda, tenho, né? conheço, por exemplo, tem. Se você quer vender, gente, a ideia é essa, tá? Se você é um escritor que não tem isso em mente, não quero, eu quero só escrever para me satisfazer, não se Sim, apega a isso, escreve o que você gosta. Porém, se você quer visar eu sou uma autora comercial. Se você quer comercial, exato. entendeu? Se você quer viver disso, ganhar um dinheiro para Uhum. você pagar suas contas e viver da escrita, não tem como você fugir disso. Por exemplo, tem uma autora que eu conheço que ela escrevia fantasia. Hoje ela escreve livros e romances de época. E aí eu fui num evento com ela, perguntaram, cadê as fantasias? Ela tão gostosa, ela falou, gente, eu não vendia as fantasias, porque passou a moda da Passou a fantasia. moda, né? Então, Foi uma assim, avalanche tão grande é, que, tem que, que nicho cansou, eu ainda, acho, né? tem nicho ainda? Tem. Mas hoje quem faz sucesso é o do Game of Thrones, É. né? Assim, Não, e o nicho porque é não é cada todo vez mundo menor, né? Então, antes era tá. maior, mais aberto, mas o nicho Agora tá começa a cada vez diminuir. menor. Aí ela falou, gente, não dava, eu queria que as pessoas me lessem. Então eu comecei fui ver um outro tipo de livro que eu gostava de escrever. Eu falei, então vai pra. Eu tenho sorte que eu escrevo romance e o público da Amazon é muito grande de romance. Sim. Eu falo, eu Ah, tenho autor que vem me procurar, mas eu escrevo policial. Eu falo, olha, publica, mas você não vai vender tanto como autora de uhum. romance. Não estou É, dizendo deixa eu nada. só. Vamos só esclarecer Pelo para o público leitor. aqui, Juliana. O romance que você está falando é o Sim, romance romântico. romântico, né? Isso, romance Porque romântico, o homem e gênero mulher. romance é amplo, Sim, né? Então sim. é o romance, pessoal, é o romance romântico, é aquela história, Exato, né, exato. De de amor, história amor. de amor. Vamos botar assim como Isso. história de amor, né? E tem muito amor. Tem muito amor na história. Isso E aí mesmo. o público da Amazon é muito grande. Por quê? Porque os meus livros, a maioria basicamente, não são eróticos. Uhum. Mas a onda veio com o erotismo e abriu muito por causa de 50 Tons de Cinza, que fez Ah, muito sucesso, claro. para lançar aqui. E é Então, só que esse nicho funcionar. continua. Esse nicho. Continua. Sim. E aí, assim, na Amazon é muito forte. E aí, como todo mundo começou a publicar, tem a Nana Pavoli, por exemplo, e elas escreviam romances mais com um teor erótico. E tem muito desse tipo de livro, romance com uma pegada sensual, erótica, seja um pouquinho ou seja bastante. O meu é Sim. mais, digamos, médio, depende da história. Eu escrevo às vezes um pouco de suspense também, misturo, Uhum. drama, comédia romântica, não é o focado inteiramente no Eu erótico. comecei a ler
Qual que era ainda? Foi Que é Vendetta? não, da outra trilogia. Vendetta? Ele Dark já começa Paradise? com uma cena da É, Dark Paradise, né? Tem uma isso é para cena chamar a já atenção mais. das pessoas. Pensei, opa, isso aqui não é para criança. Isso foi para chamar, porque é uma trilogia, fazendo um parênteses, que ela demora para engatar, porque é como são Sim. 3 livros, ele começa com um amor muito platônico entre eles. Então, assim, é um livro Uhum. todo que não tem nem beijo. E eu sei que elas iam ficar impacientes. Eu falei, deixa eu pegar uma cena lá do final e botar no começo, porque isso é uma, como Olha a que fala? dica, hein? Olha a É um dica. truque. Porque como ia demorar para a ação Sim, começar, eu falei, deixa eu botar, para vão saber que uma hora vai chegar essa cena. Então sim. tenha paciência, porque uma hora vai chegar. Enfim, e aí as leitoras do Kindle, quando elas pegam o Kindle delas, elas podem. É muita mulher, né? A maioria é Sim. mulher. Então, tem muita mulher que é casada, tem filhos, tem senhorinhas, tem meninas jovens. Mas quando você pega um livro, né? Um livro e de repente tem uma capa lá, um cara sensual, um Sem casal, camisa, né? Aquela coisa. você vai ler isso no metrô, as pessoas ficam olhando. Deixa eu ver se na sua casa, sua sogra vai ver. As pessoas vão criticar, porque infelizmente a gente vive num mundo tem muita crítica porque a mulher lê ainda. Então, se Sim, elas leem lá no seu celular, no seu. Quando tá lendo a pior história do universo ali, da mais hot, que ninguém vai perceber o que você tá lendo. Então, a gente faz sim. muito sucesso por causa disso, porque as leitoras podem comprar sem ninguém saber, elas podem ler sem ninguém saber. Eu Uhum. conheço leitoras que falam: meus filhos não fazem ideia do que eu tô lendo, filhos adultos. E ela Não, fala: não, não estão meu olhando meu marido às vezes não Kindle. faz ideia, minha sogra não faz ideia do que eu tô aqui lendo no domingo. Aham, tô lendo. Porque é mais discreto. Então a gente faz Sim. muito sucesso também por causa disso. Então ajuda Aham. pro meu Mas mercado. as capas, deixa eu voltar aqui e colocar novamente. As capas dos teus As livros minhas são são de boas. muito bonitas, nossa, é muito bom gosto. Deixa eu voltar aqui. Capas lindíssimas. Olha aqui essa do Silêncio do Mar, muito bonita. Esse é um livro que eu lancei pela HarperCollins Ah, que no legal. passado. Ele tem uma Uhum. pegada de suspense psicológico. Que ótimo, lindo. E deixa eu pegar outros aqui das trilogias. Então, essa é a Dark Paradise, que a gente estava Isso. falando, né? Uhum. Aí tem as outras também muito bonitas. Bom, eu ia perguntar de capa, mas capa é uma coisa que depende, né? Porque depende por onde você lança. Ah, não. Essa aqui é outra. Ah, é, Esse ó, livro esse aqui são. eu juntei 4 livros meus num só, Ah, num sim. arquivo só, né? Uhum. Então são 4 temas. O Vendetta, que eu queria abrir aqui, que também é bem legal, bem bonito. Uhum. O que é o Vendetta? Você quer falar um pouquinho sobre ele? Vamos falar sobre Foi o um segundo específico? livro, né? O segundo e-book que eu lancei na Amazon. Ele também vem de uma fanfic. E Uhum. quando eu escrevia fanfic, eu trabalhava muito por temas, embora eu tivesse ali um casal que eu trabalhava. Então, eu comecei a ler, minha leitura, assim, claro, Turma da Mônica, né, quando eu era criança, mas aí depois veio Coração Vagalume e tal. Sim, Eu lia muito sim. clássico, na adolescência eu gostava, ninguém gostava de clássico, só eu, na minha sala de aula. Então, tinha que ler uns lá, uns José de Alencar, eu lia e fazia resumo com o resto dos alunos, que ninguém gostava de Olha ler. só. Eu lia 2, 3 vezes, porque eu gostava. Mas eu também comecei a ler, paralelamente a isso, eu comecei com o lado B, eu comecei a ler romance de banca, que é da onde vem essa vontade de escrever romance. Que Aquela era uma coisa que, Sabrina, aqueles. sim, sim, eu demorava Ah, sim, famoso Sabrina. da Sabrina. E assim, era uma história que assim, eu comecei porque minha tia tinha muito desses livros em casa, Sim. devorava livro. E eu não tinha livros em casa. E aí eu não frequentava Que biblioteca caía ainda, na mão, você lia, né? e caía na mão, eu tava lendo. E aí eu Uhum. comecei a ler, aí eu descobri uma banca perto de casa que trocava os livros, aí eu ia lá trocar, e era barato, era tipo R$ 1, R$ 2, então minha mãe me dava um dinheiro ali, eu conseguia comprar aquele livro. Então eu lia muito esse tipo de livro. E, e aí tinha alguns temas, porque esses livros, para quem não sabe, é tipo assim, é tudo igual. É basicamente a mesma história. Então Uhum. tem, você lê 10 livros, parece que tá lendo a mesma, mas a É gente mesmo. Mudou o gostava. personagem, mudou o nome, né? Mas era muito engraçado. E eu era assim, gostava de certos temas. Então Uhum. eu gostava de livro de vingança. E aí, quando eu comecei a escrever, eu estava conversando com uma amiga que eu também lia nessa época, a gente brincava, era adolescente, a gente tinha tantos esses livros, começava a relembrar as histórias, o tipo de história que a gente gostava, os temas.
Aí eu falei, eu vou escrever o meu livro de vingança. E aí Uhum. surgiu o Vendetta, que é uma história de vingança, porém, a minha inspiração é o Charles Delacroix, que é As Ligações Perigosas, Ah, sim. Uhum. que é aquele livro epistolar, né? Que eu amava o Uhum. filme com a Glenn Sim. Close da década de 80. Eu era Glenn alucinada Close, por o esse Daniel filme. Day-Lewis e a Não era Michelle o Daniel Pfeiffer. Day-Lewis, era o John Malkovich. John Malkovich, que fazia o Valmont. Ah, sim, sim. Confundi com O outro. Daniel Confundi Day-Lewis e a com Michelle outro. Pfeiffer é a época da inocência, do Martin Isso, Scorsese. exato. Também Confundi os adoro. dois. É, eu também amo. E eu era muito apaixonada, e é uma história de vingança, né? E aí a estrutura do começo, né? Que é duas pessoas que vão se vingar de outra através da sedução, e depois ele acaba se apaixonando por ela. Então é Uhum. uma história que dura 7 anos, que são 4 livros, né? Que fala da Sete vendetta, anos. que é uma história de vingança que perdura durante muitos anos. E Sim, foi divertidíssimo escrever essa história, assim, é bem, bem gostosa. que ótimo. Ah, eu comecei a ler aqui. Posso ler o prólogo? Sim, Ó, deixa eu colocar vergonha. no ar. Não, essa parte não tem nada, tá? Tá, pessoal que É, não tem. ninguém vai ficar escandalizado. Por isso que eu Não é separei proibido esse. para menores. É. Ó, tá aqui você consegue ler de graça aqui essa primeira Sim, parte é. na Amazon, né? Então o prólogo aqui tá o seguinte: foi a sombra de uma garota encolhida dentro do carro na estrada escura que fez o guarda parar a viatura. Com a lanterna ligada, ele caminha até o veículo e ilumina o interior. A garota não está desacordada. Através dos longos cabelos e do casaco, seu corpo treme. Ele bate no vidro, mas a moça não reage. Intrigado, o guarda abre a porta sem dificuldade e a toca. Ei, moça, algum problema? Estende a mão e a move. E então lhe vê. Há sangue em suas roupas, hematomas no seu rosto, lágrimas amargas em seu rosto abatido. Ei, moça, o que aconteceu? Quem a machucou? O choro silencioso é sua única resposta. O guarda fica alerta e volta à viatura chamando a emergência e um reforço policial. Quem quer que seja que tenha cometido aquela violência contra a garota pode continuar por perto. Provável vítima de espancamento. Avisa antes de desligar e voltar à moça. Ela está ainda mais encolhida e os soluços cortam o ar. Está tudo bem, a conforta, mortificada. A emergência está a caminho, está segura agora. Se puder me dizer o que aconteceu, ela sacode a cabeça negativamente. Quem fez isso com você? Insiste. Ela levanta os olhos inchados vermelhos. Sangue, seus lábios tremem. Meu namorado. Oh, agora eu quero ler o resto. Uh. Muito bom, parabéns. Olha, Eu gosto de utilizar isso, de apertou colocar o uma gancho cena. aqui, É, porque apertou para dar um. Né? Vamos E continuar o lendo. texto é curto, quer dizer, não é aquele texto muito longo, né? É, eu gosto de começar com prólogos curtinhos, só para a pessoa sentir a essência, Tom, né? digamos. O Né? tom do que vai É, acontecer, se né? você pegar, eu acho que o prólogo mais bacana que eu gosto muito é de O Silêncio do Mar, porque eu tinha feito um outro prólogo, só que era um livro que foi para a editora, então houve uma Uhum. edição e eles voltaram e ela falou, não, esse prólogo não tá bom. Né? Eu fiquei arrasada, falei, eu fiquei anos escrevendo esse prólogo, tipo, foi uma coisa que eu gostava muito do prólogo. Ela falou, Sim. não tá legal, tá confuso. Aí eu voltei para casa, eu falei, o que eu vou fazer? E o livro é dividido em duas partes, que é superfície e profundezas. E aí eu tinha um prólogo no meio do livro, que era onde meio que entregava o que estava acontecendo. Aí eu falei, Ah, sim. vou pôr no começo, eu já vou entregar um dos das suspenses do livro. E Sim. aí eu liguei para a editora e falei, ó, olha como vai ficar bacana, a gente vai entregar já um suspense, que eu vou ficar muito intrigada, porque eu entrego uma coisa e não outra. Ela falou, É, fica e muito saber incrível. como isso chegou lá, né? Você já Ela falou, sabe, vai mas ficar como, né? incrível. É, vai ficar incrível, vai ficar incrível. Quer ver? Não, eu vou até ler para você, porque esse prólogo é bom. É Sim, bom, esse prólogo é pode bom. ler. É, vamos ver. Vocês vão querer ler também esse livro aqui, é No Silêncio do Mar. Ah, eu já fiquei curioso com esse. É, prólogo. Não consigo dizer com exatidão quando foi que me apaixonei, ou quando ela deixou de ser apenas uma paixão para se tornar a razão de tudo. Quando ela caiu, eu a segurei. Quando chorou, enxuguei suas lágrimas. Quando ela cometeu o pior crime que alguém pode cometer, eu a encobri, eu a protegi, eu me tornei seu cúmplice. Aí começa a história. Legal. Tipo, o que Gostei. aconteceu?
que crime ela cometeu, e, tipo, que casal é esse? Porque é a história de um casal, Sim. começa, eles estão numa praia em Florianópolis, isolados, e chega um segundo casal, é inverno, ninguém vai para aquela praia, e isso abala a estrutura deles, e você percebe que eles podem estar ali escondidos nessa praia. E Uhum. aí começa a história, eu vou contando em flashback a história deles, até você descobrir no meio do livro qual é o grande segredo, depois, que é superfície, que você só sabe pela superfície. E o Sim. resto é a profundeza, quando você mergulha realmente na história deles e Uhum. vai descobrindo realmente o caso. Excelente. É bem Muito legal. bom. Já deu vontade de ler também esse, né? Diz uma coisa, Juliana, no princípio da tua escrita, você já falou um pouquinho, né? O que você acha que foi o teu maior desafio? Eu Ou se ele acho. ainda é até hoje, não sei, né? Mas É sim, eu acho que ele dá com a segurança. Não sei se tem autores que são seguros de si, eu não não sei sou. se existe. Não sei. Eu acho que tem, às vezes, ou as pessoas mentem que são muito seguras, né? Eu conheço É, muito autor. E as pessoas, geralmente, autor gosta muito do que escreve. Tipo, a meu livro é uma obra-prima. Melhor que exato. todos do universo. A gente tem essa noção. E eu geralmente É não tenho essa questão do pessoa. ego, né? E eu geralmente não tenho. Eu sou muito insegura, tanto que eu demorei muito, inclusive, para publicar o que eu escrevia, porque eu falava, gente, ninguém vai ler, isso é muito ruim. Eu falava, não, isso é muito chato. E me falava, para, eu tô dizendo que é legal, né? Porque sou sua amiga, não, eu leio e eu gosto. Eu fui sua leitora antes de ser sua amiga, é legal, tipo, mesmo porque essa coisa do livro bom e livro ruim é um pouco subjetivo, porque todo mundo tem Exato. gostos diferentes. Depende Claro que para você quem, né? É pode. bom para quem é ruim, É, né? o leitor leigo, de uma forma geral, ele não vai verificar se sua técnica está incrível, se sua estrutura está Uhum. estruturada, se você Ele está quer com. história, ele quer que se Se a sua entregue uma história, linguagem é né? maravilhosa, ele não vai. Claro que quando Exato. uma pessoa que entende, lê meu livro, ela pode falar, você pecou aqui, você pecou ali, aí é diferente. Mas o leitor leigo, ele quer uma história bem contada, é o que ele quer, Exato. que você prenda Ponto. ele, É a seja do história. que for. Ele não vai reparar, nem às vezes em Uhum. erro de português, ele vai reparar que se ele estiver muito envolvido, né? Então, a parte técnica, você, óbvio, você faz um livro, você entregar um livro bom, mas eu tinha muita dúvida se eu sabia mesmo fazer aquilo. Então, principalmente depois que eu comecei a publicar, para todo mundo ver, assim, toda vez que eu lanço um livro é uma dor de barriga diferente, porque eu falo, meu Deus, ninguém vai ler. Meu Deus, eu vou receber muita crítica. Agora acabou. Não, eu lido, assim, aí eu faço sempre um exercício, né, de lidar com a ansiedade, de Sim. falar, calma, você fez um trabalho, se não der certo esse, você vai escrever um próximo, Uhum. né, Isso tipo, de pensa que as alguém que já pessoas, lançou não sei quantos livros, né? é, pensa que as pessoas têm gostos diferentes, que nem agora eu lancei, foi engraçado que eu lancei um livro, é, um spoiler, né? Não vou dar muito spoiler, mas foi em outubro. E geralmente livro de romance, pra quem não sabe, todos os finais são felizes, gente, tá? A maioria, porque é o que elas querem. Sim. Sabe, no final o casal fica junto, pode ter Uhum. sofrimento até no final. Sim, a grande maioria. E aí eu também sigo essa linha, óbvio. E aí eu tava escrevendo um livro, eu falei, não vou ficar junto, não. Não dá na ver isso aqui. Acho que eu fui escrever, eu fui escrevendo, eu falei, não, não vai, não, esse casal não tá colando. Aí eu deixei o final aberto. Nossa, pra Uhum. quê? Aí eu botei lá e falei, vou só esperar chegar os tomates. Mas não teve outra. E assim, mas foi engraçado porque foi um livro muito desafiador, porque foi muito diferente do que eu costumo fazer, do que as outras autoras costumam fazer. Então foi Sim. um susto para elas. Mas cadê, Ju, cadê o final? Vai ter continuação? Eu falei, não, é isso aí mesmo. Não, mas você não terminou o livro. Eu falei, terminei, é isso aí. Meu Deus. E gente me xingando, gente fazendo avaliação ruim. E aí, assim, eu fiquei um pouco abalada, porque você não quer que as pessoas não gostem, Claro, né? é. Mas Uhum. aí depois eu fui me acalmando, porque em contrapartida, muita gente veio falar comigo dizendo que gostou muito justamente por causa disso. Porque fugiu do Porque lugar comum. foi, Nunca exatamente, tinha lido um saiu. livro assim, porque a pessoa ficou pensativa no final de como Uhum. alguns relacionamentos são tóxicos e que não se resolvem só porque estão apaixonados. E foi Uhum. muito bacana. Aí eu falei, nossa, não, ok. Então, não que eu vá fazer isso sempre, mas achei que essa história. Isso é um amadurecimento teu como escritora também, né? Exato. E aí, Você você tem tá, que ter a segurança de exato, vai de ter crítica, mas bancar eu isso, vou né? assistir. Tudo bem que depois eu arreguei e fiz um conto para elas, porque eu sou boazinha. É o que vai sair esta semana. Aí eu fiquei, e depois falei, não, gente, tudo bem. Aí, porque vocês foram muito legais, eu vou então fazer um conto só pra gente fechar a história, mas eu não precisaria fazer se eu não quisesse. Mas Sim, quando eu falei, ok, vou claro. fazer, fiz um conto para fechar, mas é sempre desafiador você saber se o leitor vai curtir a sua história ou Exato. não, e dá sempre uma insegurança. Eu acho que lidar com a Uhum. insegurança,
e com crítica negativa é muito difícil. É sempre um trabalho diário de Sim. você não tomar a crítica para você, de você entender que o leitor tem direito a criticar o seu livro, porque às vezes não é nem que isso, né, ele dizer que o seu livro é ruim, não quer dizer que o seu livro é realmente ruim. Pode ser o gosto dele, Exato. pode ser o momento dele que não estava. Enquanto um joga tomate, o outro acha o máximo, né? Exato. Eu fico sempre com os elogios, gente. Eu leio as críticas para saber se elas são, porque tem crítica que ajuda muito. Tem crítica que a pessoa assim te Tem salva, sugestões que às vezes vale a pena você levar em consideração, mas o resto você filtra, né? Eu já melhorei muito, porque tem críticas que são realmente construtivas. Olha, gostei, mas você podia melhorar nisso, nisso. Putz, realmente dei mancada nessa parte, no próximo vamos melhorar. Mas tem crítica que é só não gostei, porque não gostei. E aí, não então, gostou querido, porque não gostou. Paciência, não posso fazer nada. E o que se dá de conselho para quem está começando a escrever, né, para pessoas que são a Juliana há tantos anos atrás, né? Você dá algum conselho? Porque assim, a gente no canal aqui tem muitos escritores que estão começando, né? Outros que querem começar, outros que já estão uma caminhada um pouco mais adiante, outros que já são publicados, Para mas quem está começando, tá todo mundo aprendendo, né? Para quem está começando a escrever, tem aquele começo da escrita que é muito difícil, né? Às vezes a pessoa não fica anos escrevendo o mesmo livro, porque às vezes quer que fique perfeito, e seu primeiro livro não vai ser perfeito, tá? Entenda isso. Termine ele, como eu falo, gente, porque mãe, eu também sou escritora. Ah, não terminei ainda. Eu falo, não, gente, não pode ficar maturando. Aí, porque senão você nunca vai ser um escritor. Termina, mesmo que seja um lixo completo. Tem começo, meio e fim. Termina e publica na Amazon, pelo menos, né? Se é uma crônica, se é um livro, se é uma novela, termina, entendeu? Aí depois você passa para alguém ler, um leitor crítico. Pode ser amigo? Pode, mas cuidado com o amigo que você vai mandar, porque eu sou o tipo de amiga que não tem coragem de criticar amigo, gente. Pode estar horrível, pode estar lindo, porque eu sou boazinha, sou libriana. Então, passa para um amigo que tem um senso crítico, mas também que não seja aquele amigo que põe para baixo tudo, né? Tá terrível. Para com essa vida, não vai escrever, não. Né? Tem que ser aquele amigo legal, que queira te ajudar, mas que tenha senso crítico. E escute a crítica. Tem gente que não escuta a crítica. Autor tem disso. Como assim? Eu conheço não gente tá bom? Eu conheço gente que só escuta quando concorda. Quando não concorda, nem escuta. Daí não adianta nada, né? Não, gente. Eu tenho, por exemplo, leitora betas, né? E elas são bem críticas. Quando elas gostam, elas não gostam, tipo, tá horrível. Teve uma que ligou e falou, Jana, que raio de cena horrorosa é essa que você acabou de fazer? Foi nesse nível que ela falou. Do que tá falando? Eram umas coisas técnicas que a personagem ia fazer um ultrassom. E eu não tenho filhos. E era uma cena que não tinha pé nem cabeça. E ela falou, ela tem duas. Jana, nunca que é assim ultrassom. Você tá muito doida. Vamos refazer. Vou te contar como que é um ultrassom. E ela falou, gente, tá horrível. Tá horrível isso. Ela bem nesse tom, tá horrível. E eu não falei, nossa, como assim? Vai escrever seu próprio livro, então. Sabe, tem que escutar, porque às vezes a pessoa tá só querendo te ajudar, gente. Então, eu sei que é difícil, gente, ouvir crítica, porque livro é nosso filho, igual crítica de filho. Meu filho é perfeito, não vem falar mal do meu filho, não. Só eu posso dar bronca nele, você não, né? Assim? Mas, gente, as pessoas de fora, você tem um envolvimento emocional com aquele livro. E se você quer colocar ele para venda, principalmente, tem que ter uma visão mais de produto. É assim. Tem que saber produto e tem que vender. E às vezes, até mesmo com o tema que você abordou, às vezes você colocou algo polêmico ali que não vai cair bem, que você tem que amenizar, sabe? Ou você foi superficial demais. Teve um livro que eu coloquei, nem lembro o que era o tema, falando, Ju, isso vai dar problema pra você. Ameniza isso, porque você vai querer ouvir as pessoas, você vai ser bem assim, né? Forte pra aguentar. Eu falei, vai aguentar depois, né? Eu falei, não era nem o tema do livro, era uma bobagem. Eu falei, não, eu vou tirar essa trama aqui, porque não quero. Porque aí vai de você. Às vezes compete com o tema do livro, não vale a pena, né? Então, o primeiro conselho que eu dou termine o que você fez, passe para alguém, escute a crítica, entenda que a sua primeira obra pode ser uma porcaria, porque você está aprendendo e você vai aperfeiçoando com o tempo, tá? Às vezes tem gente que vê assim, mas fulano lançou, sei lá, o primeiro livro e já era maravilhoso, já era sucesso. Gente, você não sabe quantas coisas ele jogou fora antes disso. Exato. Você não sabe, aquilo é a primeira que a pessoa publicou. Não teve lá, não esteve lá enquanto escrevia. Às vezes ele jogou um monte de original fora e você não tá nem sabendo, fora que
Livro lançado por editor, existe uma edição. Exato. Né? Todo um trabalho. Eu também Às trabalhei vezes em o editora, editor não sei lê como e é. fala reescreve, reescreve. Você não vai mandar o seu original. Não pense você que vai mandar um livro para uma editora e que ela vai aceitar do jeito que tá. Não, você vai ter que reescrever, reescrever, reescrever até fazer o que o editor quer. Então, assim, também é E isso. Se nem você quer que todo uma escritor quer editora... reescrever. Isso também já Não, vi. tem escritor que não se dá bem com o editor, porque ele fala, não, mas é Exato. assim e é assim. Eu E tem que escrevi ter, isso e é isso, né? não, tem que ser aberto para poder, para ouvir, porque ele é o profissional também, é ele que vai bancar o seu livro. Então Exato. olha, se ele falou que não funciona, é porque não funciona. Então a gente tem que abrir mão do nosso controle quando alguém vai editar a nossa história. Uhum. É uma coisa boa de livro independente, porque ninguém mete a mão no meu livro. Eu só ainda tenho os conselhos da Betas Readers, mas elas são, como diz o nome, primeiras leitoras, eu escuto, né? Mas eu aceito ou não. E aí Sim. já cheguei a não aceitar conselhos. E eu falei, não, mas é assim que eu quero, porque o livro é meu. Só que aí eu mandei. E já aconteceu, aí eu escutar as mesmas críticas do leitor. Aí eu falei, eu devia ter escutado elas. Porque, gente, às vezes pode ser gosto delas, mas geralmente elas Uhum. estão certas. Eu falo, por que eu não Ainda mudei mais isso? se Elas mais de uma avisaram pra pessoa mim. falou a mesma coisa, né? Eu falei, elas avisaram pra mim que ia dar problema. E dá, não tem jeito. Então, assim, escute as pessoas. Às vezes, na hora você não entenda, mas depois você vai entender. E para quem... E uma coisa legal também, publique. Crie seu público. Tem Wattpad, tem MIA, você pode abrir um blog, tem rede social que você pode ir lá postando pílulas do seu texto. Não guarde para você, gente, porque às vezes você tem que se guardando até tá perfeito. Quando vai estar perfeito? Às Pois vezes é. nunca, Tem sabe? gente Então, que não assim, vai... larga nunca, né? Não, Achando que vai ficar perfeito. vai publicando porque é legal. Primeiro que já é um teste para você saber se as pessoas gostam do que você escreve. Você já pode ir mudando enquanto você vai publicando, isso não tá legal, vamos mudar esse enfoque aqui, vamos melhorar. As pessoas dão conselho para você quando estão lendo a sua história, porque eles põem avaliação, então você pode ouvir e você vai criando o seu público. E isso é muito legal. Você vai criando ali pessoas ao seu redor que vão gostando do que você escreve. No dia que você publicar algo, essas pessoas vão lá e vão comprar. E você não vai precisar Sim. ter que começar, Tudo de depois de novo, né? publicar, a fazer Pois é. propaganda. E outra, editoras hoje já buscam gente com público formado, Claro, gente. É verdade, ninguém quer para arriscar. investir em alguém que está zerado é difícil, né? Mas meu livro é uma obra-prima, não interessa, meu É. bem. Se não tiver leitor, não adianta nada. Uhum. Então, sim, vá Olha, eu publicando. chego a ouvir de pessoas que me procuram que dizem assim: o meu livro é o máximo, é ótimo. Eu Normal. falei, onde está? Está aqui. Nem escreveu. Boa. Nem escreveu ainda. E está dizendo que o livro é o É máximo. verdade, gente. Gente, não O dá, livro não né? existe. O livro não existe, gente. Não Por isso que eu falo, existe. É que eu digo, esse livro não primeiro, não existe. existe. Não vem Se com esse está aqui, papinho, não mas a minha existe. ideia é linda. Não, É. põe no papel. Eu sei que é difícil escrever. E para quem fala, mas eu não consigo, não sei por onde começar. Tem muito isso. A minha ideia é linda. Se Mas por você onde eu não consegue começo? escrever, você assista ao canal Café do Escritor que você vai aprender. Ó, tá vendo? É verdade. Tem muito canal no YouTube que ensina Sim. você, dá dica. Tem livros que Uhum. você pode comprar. O Felipe Colbert, que é meu agente, que é também escritor e já foi editor da Novo Conceito, ele tem livros incríveis pra como você começar, como você fazer diálogo, como você Sim. estruturar uma história, das dicas muito bacanas. Então, se você não sabe, não consegue, não flui, lê um livro de técnica. Tem próprios coachings também hoje, se você tiver uma graninha para investir. Outra coisa, gente, escritor é um profissional como outro qualquer. Um engenheiro não faz 5 anos de faculdade, Exatamente. É não um pagou aprendizado faculdade caro, constante. não comprou um monte de livro, não fez Uhum. cursos. Escritor também tem que investir na própria carreira. Claro que cada um sabe do seu bolso, né? Às vezes a É. gente não tem grana, mas se você tiver, pelo menos compre os livros, sabe? Entre nos canais. O André Bianco tem o Hardcover, que é um canal incrível que você Uhum. pode entrar lá e assistir. Então, é uma assinatura que você faz, se não me engano. Então, tem muito lugar bacana que você pode buscar conhecimento, trocar, entrar em comunidades de autores e trocar Sim. ideia. Mas faz parte. Nós temos aqui grupos, né? Então, Ó, no WhatsApp, no Telegram. Então, o pessoal está sempre escrevendo, tem desafios troca. diários, E você vai semanais, né? perceber que as pessoas têm a mesma dúvida que você e você vai trocando. Exato. Até hoje eu tiro dúvida com outras Tem que autoras. estar dentro de um contexto, dentro de um É, universo criativo de escrita, né? Porque se exato, você exato. só convive com pessoas que não escrevem ou que não gostam de livro, você não Não vai vão aprender nem nada. entender o que está fazendo. Eu vou achar que é uma. Ai, tipo,
tá perdendo o seu tempo. Tanto que, Exato. assim, a minha família nem sabia que eu escrevia até eu começar a publicar, porque antes não ia nem entender, tipo, o que você está fazendo, perdendo seu tempo aí escrevendo. Então, é a dica que eu dou. Que bom. Publique, seja humilde para ouvir crítica, escreva. O que não escreveu ainda, põe a mão na massa, escreva. Não conseguiu, vai estudar. Se você já tem o livro pronto, publique. Vai buscar o seu público. Publique independente na Amazon para já ganhar um dinheirinho, Exatamente. tá? Porque a Amazon você publica no Kindle, é fácil, é democrático. Ele tem os... Inclusive, eu tenho um vídeo de como publicar no KDP. Olha, dica, gente, já vê o vídeo do Sandro, porque não é difícil, eu também não sabia nada. Fui lá, fiz. Você mesmo pode, inclusive, editar seu livro no Word, gente, que eles convertem. Não tem Sim. trabalhar com, sabe? Tipo, até a capa você pode fazer lá, embora Sim, tenha a capa faz capistas. lá. Tem um monte de capista que é legal, que essa coisa, como em Flow, mercado independente, surgiu vários profissionais para dar apoio pra gente. Então, tem os capistas, que não são caros, tem os mais caros e mais baratos. A minha capista é incrível e ela não é uma menina que faz trabalho caro, sabe? Tem as diagramadoras, que você pode, se quiser uma diagramação mais profissional. Tem os revisores, tem os leitores críticos. Tem as meninas que assessoram para fazer divulgação e ajudam na divulgação, que perceberam que isso podia dar um dinheirinho para elas também. Então, assim, é todo um mercado que surgiu em volta Claro, disso. tem os booktubers, tem muita Tem os gente aí, né? youtubers, Então, é isso que eu falo, gente, põe a cara no sol. Não fica só guardando, dizendo que é escritor, sendo que o livro está na gaveta ou na sua cabeça. A Põe a gaveta cara na no sol, cabeça não saiba tem. que as críticas virão, tá? Não vão ler e falar, meu Deus, é uma obra-prima, seu livro. Não vão falar. Às vezes não estou dizendo que tem gente que escreve muito bem, realmente. Tem gente, mas isso, gente, é um ou outro. O Stephen King fala sobre a escrita. Ele fala, tem os gênios, que surge um em cada século, que é o Shakespeare. Todo mundo acha que é gênio, né? A gente acha que a gente é gênio. Né? E tem lá os autores muito bons, e tem os autores ruins, que ele fala. Não é? Muito bons, os mais ou menos e o ruim. Aí ele fala, o mais ou menos pode estudar e virar um muito bom. O muito bom nunca vai ser um gênio. Gênio é gênio, gente. Gênio surge uma... Gênio é Nasce gênio, assim. sabe? Talvez quando você Em morrer daqui diversas 100 áreas, anos... né? Não somente na escrita, né? Gênio é gênio. Aí ele fala, e os ruins nunca vão ser bons. Eu falei, meu Deus, se eu for ruim, eu tô lascada. Porque às vezes tem isso também, que é uma coisa que eu tento falar pra leitora. Porque tem leitora que tem esse sonho, ela vê essa coisa, porque acha que é um glamour, né? Essa escritora. É muito. O pessoal acha que é viver num. É só autografar o livro bonita no evento e não sabe o trabalho que a gente teve para escrever. Escrever não é fácil, gente. Porque não é fácil. E às vezes não é para todo mundo mesmo. Às vezes é só uma coisa que você quer, porque você acha legal, que nem eu queria ser arquiteta. Vai tentar ser arquiteta. Não sei nem desenhar. Eu ia ficar anos na faculdade, ia ser uma arquiteta medíocre, porque não tem habilidades para isso. Então, infelizmente, tem gente que não vai ter habilidade. E às vezes a pessoa coloca na cabeça que ela quer escrever romance, mas às vezes a escrita dela pode até funcionar para outro gênero, né? Não necessariamente romance, ela pode escrever não ficção também, né? Eu não sou dessas que acredita que escritor é um dom divino, que o céu se abriu e não. Não acho que são seres especiais. É um trabalho como qualquer pessoa, só que exige certas habilidades ali que nascem contigo. Isso é verdade. Sim. Tem que ter uma mente criativa. Se não tem uma mente criativa, você vai contar o quê? Exato. Você pode aprender todas as técnicas do mundo e você não vai conseguir contar uma história bacana. Então, começa com a criatividade e começa a ser um leitor voraz. Se você não é leitor, você não é escritor. Também tem isso. Eu já vi gente que nem lê e quer ser escritor. Isso também fala, eu nem leio, tá? E mas, gente, como é que você quer escrever? Não existe isso, gente. Não existe. Primeira coisa, tá? E porque você é um leitor voraz, não quer dizer que você vai ser um escritor também. Né? Mas se você quer, gente, acha que vale a pena, quer tem testar, que tentar, né? Corre atrás, tem que tentar, tá? Mas acho. saiba que, assim, infelizmente, como tudo na vida, nem tudo a gente consegue alcançar, porque às vezes vem aquela frustração, às vezes a gente tenta, tem gente que está há anos tentando e fica frustrado, mas eu queria tanto. Às vezes realmente não é para você, e às vezes está fazendo coisas erradas e não está percebendo. Uma questão que eu vejo muito é a questão de divulgação. Tem gente que escreve super bem, é um ótimo escritor, mas não consegue se vender, não consegue vender a própria história, e ninguém lê, gente. Assim, você pode ser um escritor, um próximo gênio, mas se você não sabe, não fazer as pessoas lerem aquilo que você escreveu, gente. Isso tem muito a ver com essa visão de achar que o escritor é um semideus que todo mundo tem que vir atrás, né? E não é assim, né? Não, sem contar que
Hoje, como todo mundo pode publicar, então todo mundo, gente, a minha mãe, para acordar amanhã e falar, sou uma poetisa e vou publicar, ela vai publicar, gente. Ah, mas pode falar, mas não tem qualidade nenhuma que sua mãe escreve. Se ela fizer o marketing certo, vão comprar, vão ler, ela vai ganhar dinheiro, sabe? Não tô nem dizendo aqui, gente, de qualidade. Isso aí, não sou, né, cada um sabe, né, vai saber ali ter o seu round de falar, isso é bom, isso é ruim. Mas eu digo assim, tá muito aberto. Qualquer um pode realmente ter uma plataforma, postar e fazer sucesso. Óbvio que quem tem uma história mais legal, uma história mais bacana, ou escreve muito bem, vai chamar a atenção de um editor, aí vai ter uma seleção natural, sim, que o próprio leitor vai selecionar. Li isso aqui, achei lixo, não vou ler mais. Esse aqui eu gostei, vou continuar lendo. Esse eu vou indicar para os meus amigos. Esse eu vou, nossa, ligar na editora e falar, publica esse cara porque ele é muito bom. Vai ter uma seleção, sim. Então, aí sim depende do seu trabalho. Se for da divulgação, e o livro ser ali super rasteiro e não for legal, vai ser uma vez só. Vai ser Quando uma chegar vez. no seu livro, vai ser uma vez só o sucesso. Depois ninguém mais quer saber. Isso, a gente vê isso, a pessoa investe naquela divulgação, todo mundo compra e lê e fala, nossa, mas era isso, sabe? Porque a pessoa não investiu no produto que é o livro. A primeira coisa é investir na qualidade do seu trabalho. Eu também acho. Né? Primeira coisa é o texto. O texto tem que estar maravilhoso. E aí depois você vê o resto, né? Saiba que quando você começa, pode ser que não seja bom mesmo o seu trabalho, gente, acontece. Hoje eu comparo o que eu escrevo e o que eu escrevi antes e falo, nossa, melhorou bastante. Que bom. Não tem, né? Mas que bom que você continuou, né, continuou, persistiu, você lançou muita coisa para hoje chegar e dizer isso, né? Porque se você tivesse sido uma escritora de um livro só, você não ia conseguir ter essa percepção. E tem que ter cara de pau também, eu falo, gente. Às vezes assim, eu publico as coisas na pura cara de pau, porque dá vergonha. Eu acho que ser escritor, eu falo que é uma das profissões mais corajosas, porque a gente escreve com a alma, expõe, né, né? sabe? Você a abre. gente expõe muito, a gente expõe demais do que a gente escreve. Então, por isso que eu entendo alguns autores que não querem que ninguém leia, né? Ai, é meu. Porque você expor, e você não expõe só para as pessoas te conhecerem, você expõe para as pessoas jogarem tomate, gente. Porque vai ter gente jogando tomate. Entenda que o tomate vai vir, sabe? Pode ser pouco, mas vai. E tem até hoje, eu vejo amigas que, assim, recebem uma crítica, choram durante 3 dias e ficam deprimidas de verdade, porque não conseguem escrever o próximo livro, porque o primeiro recebeu muita crítica, e não conseguem lidar e transpor isso, sabe, gente? Transpõe. E além de tudo, você tem que ter uma maturidade emocional para fazer tudo isso, né? Porque se você não tiver estruturado emocionalmente, vai acontecer isso. Difícil. Na primeira crítica você desmonta. É um outro desafio para o autor também. Quando você coloca a cara no sol, gente, é para tudo. Sempre, sempre, sempre vai ter gente criticando. Criticando porque ela acha que realmente seu trabalho poderia melhorar, criticando porque ela acha que você não deveria nem escrever, está perdendo seu tempo. E gente que não tem o que fazer mesmo, gente. Infelizmente tem. Tem sim. Tem gente que não tem, ainda mais com a rede social, tem gente que claramente não tem o que fazer. Você fala, mano, se você não gosta, a pessoa não gosta de você, não gosta do seu livro, e ela lê todos os seus livros para ficar enchendo o seu saco. E eu falo, mana, tem tanto livro. Olha, no mínimo tem um problema aí. Eu falo, você tá apaixonada por mim? Porque, de verdade, eu estava conversando com outra autora ontem. Ela falou, tem um leitor, ela lê todos os meus livros só para depois fazer um post me escorraçando. Todos os livros da pessoa. Ela leu 5 livros da Nana. Pra ir lá e ficar me esculachar e falar, gente, não lê, que o livro é ruim. E a pessoa lê todos os livros. Eu falo, gente, tem tanto livro no mundo, por que você vai perder um autor que você não gosta? Porque é isso, às vezes tem autor que todo mundo ama e eu falo, gente, o que vocês gostam desse autor? Eu não gosto dele, não. Mas é o meu gosto. Exato. E tem gente que eu amo que as pessoas falam... E aí você lê um e não lê mais, né? Quer dizer... mas eu não vou ficar lendo um livro daquele autor pra ficar escorraçando ele na internet. Exato. Gente, vai trabalhar, vai ler um livro, vai ver uma série, para. Mas existe, e assim, não vai acabar. Eu fiz um curso esses dias muito bacana de marca pessoal, outra coisa que eu faço muito, gente. Não paro de fazer curso, eu não paro de estudar. Não só estudar questão de escrita, eu fiz curso de revisão, eu nem sou revisora, mas eu fiz curso de revisão para saber como o revisor trabalha e o que ele poderia mudar no meu texto para ele não mudar coisas demais. Fiz curso de edição com o Pedro da Faro. Então, assim, se você puder, Pedro. Adoro o Pedro. Tudo que você puder estudar, gente, se tiver condição, muito dinheiro que eu ganho, eu invisto em mim mesma. Eu invisto em coisas para eu aprender que nunca é demais. Aí eu fiz um curso esses dias e ela falou uma coisa muito bacana, que é da arquibancada e da arena. Então, ou você tá na arena com os leões e lutando, que é o que eu estava fazendo,
ou você tá na arquibancada, sabe? E, tipo, na arquibancada você não faz nada, você só aplaude ou Só você joga assiste. tomate. É, Então, não aceite crítica de quem tá na arquibancada, gente, exato. sabe? Tipo E assim, só você sabe o que é estar na arena, só né? você sabe o que está na arena. E não É. é fácil você Uhum. escrever um livro. Primeiro que terminar um livro, a gente é um Deus na cuda. Não é fácil querer terminar um livro, não, sabe? Terminar, aí tem que revisar 1000 vezes. É. E aí, aí você põe lá, não sabe se tá bom, se tá ruim, se vão gostar, se você vai ganhar o dinheiro suficiente para. Porque você tem um investimento ali de revisão, tudo. E se você vai. E às vezes não dá certo, se você vai receber crítica, se você perdeu o seu tempo, você vai perder 3 meses escrevendo um livro que de repente poucas pessoas leram. Acontece, mas você está na Uhum. arena. Você está Exato. ali para tentar, sabe? Tem gente que está na arquibancada, não tem coragem, a sua, de ir lá e botar a cara no É, sol e mas vai isso é ficar bem escrevendo típico, né? tomate para você. Mas Uhum. esse existe, a gente ignora. É, exatamente. E para a gente fechar, Juliana, o que que vem pela frente aí? O que que a Juliana está pensando em fazer? Onde é que você quer chegar? Eu acabei de lançar um livro agora, chama Irresistível Face da Mentira. Ele é um livro que Uhum. tem só físico, por enquanto, da editora DVS, que é uma editora que lançava livros de negócio, agora eles estão um selo de ficção, a Bajur Book. Ah, Eu lancei com legal. mais outras 3 autoras, que é a Tatiana Uhum. Amaral, a Ive Maciel e a Nana Simons, que são 3 autoras que vieram da Amazon. Uhum. E é um romance policial, é um romance policial erótico, aquelas assim. Uau! A gente pegou nossa expertise em romance e escreveu um mistério sobre um cara, Sim. um empresário carioca que desaparece e ele Uhum. é tipo bonitão, seria o mocinho do livro, digamos assim. E aí vão descobrindo os podres dele, são 4 mulheres que contam o seu ponto de vista sobre esse desaparecimento. Ficou muito bacana. Esse livro aqui nós lançamos nesse fim de semana lá na Livraria Ah, que Cultura. legal. Aí Recife Espaço da Mentira já está vendendo em todas as livrarias e vai depois sair e-book. Então esse foi o meu próximo lançamento. Eu vou lançar esse conto das gurias na Amazon Ah, essa semana. para satisfazê-las. Elas acharam que é o que escolhemos perdoar, que é a continuação do que escolhemos esquecer. Aham. E continuar escrevendo. Estou publicando um livro novo no Wattpad, porque também nunca paro de publicar no Wattpad, porque é muito Ah, bacana. você não parou no Wattpad Não mesmo paro. Eu fazendo. publico lá. Legal. Geralmente o que a gente faz? A gente publica lá e quando chega na metade a gente tira e põe na Amazon. É porque Para as pessoas. o Wattpad é meio, tem uma terra meio de ninguém, assim, né? Porque tem Sim, de não, é tudo, terra de né? ninguém. Mas Uhum. muita autora que faz sucesso hoje na Amazon começou no Wattpad. Primeiro que ela Olha treinou só. lá. E segundo, porque ela pega esse leitor do Wattpad e leva para a Amazon. Começa de Sim. graça. Mas Uhum. aí, às vezes, ela faz um livro 2, por exemplo, só tem na Amazon. A pessoa tem que comprar para ler. Então, Claro. é até uma estratégia comercial Uhum. Sim. desses É autores. porque você tem que ir onde o público tá, né? Quer dizer, onde que eles querem ler? Eles vão lá, né? É. Então, é E tem um público livro leitor. meu, tem uma, que também é uma série, que é a série de Julie Simon, que é uma comédia romântica, uma primeira comédia que eu escrevi. Eu escrevo mais drama, mas eu também Sim. adoro escrever comédia, gente. Eu tenho um problema sério que eu não consigo parar num lugar só. E aí fez Não, muito mas é ótimo sucesso isso. na Amazon e eu lancei o livro independente. Estou lançando agora todos os meus livros da Amazon, estou fazendo lançando independente, eu mesma edito e faço Ah, a que versão legal. física. Que é Uhum. esse livro aqui, deixa eu mostrar, né? Tô fazendo assim, não mostro. Esse aqui é uma noiva de Natal, é uma trilogia, uma tiquilite, né? Que a gente chama. E eu tava vendo no meu site, Juliana Dantas, desculpa, julianadantasromances.com. Depois eu E coloco aqui o link, tá? Uhum. esse livro eu cedi os direitos para audiovisual com a produtora no Rio, que pediu Olha, para. que legal. Então tá o projeto, a gente sabe que no Brasil é difícil, né? Uhum. Projeto audiovisual ainda não estamos num período muito bom, infelizmente, para esse tipo de coisa, mas eu achei bacana que ele se interessou e veio falar comigo e pediu os direitos da série inteira. Aí pode ser que seja série de TV, pode ser que Sim. seja filme, ele tá montando o projeto para a gente tentar algo, Uau, tomara que que dê legal. certo, ficou bacana. Parabéns. É, mas é como eu digo, boas histórias, elas vão adiante, né? Elas têm É, outras mídias que tudo elas tem seu podem. público, gente. É aquilo que eu falei, Exato. tudo tem. Às vezes a gente que é autor, eu não porque eu escrevo, né, romance, mas tem muito autor que tem uma visão do tipo, mas esse livro não é bom, porque o livro é comercial, ele não é bom. Gente, meio que isso é uma coisa bem preconceituosa de se dizer, Exato. né? Tem livro que não é bom? Tem, gente, óbvio. Tem livro bom e tem livro ruim, em qualquer lugar, sabe? Mas assim, e às vezes ele quer viver disso, porque ele não quer ser comercial, ele quer às vezes Exato. escrever um. Não, e E a tem gente gente está que no escreve, Brasil. escreve só com, o meu objetivo, a minha escrita é acadêmica, só quero, né,
que aquele Ok, público saiba lá quem tem, né? você é e o que você quer fazer. É isso que eu falo. Se Exato. você quer só escrever para satisfazer, de repente, não, a minha veia artística, eu tenho meu outro trabalho, eu só quero escrever como eu escrevia quando eu comecei. Gente, não tem problema algum. É até mais legal, viu? Porque não tem tanta cobrança. Exato, é. Escreve no seu ritmo, o que você quiser, deu Uhum. certo, deu, isso é muito bacana. Mas agora, para escritores que falam, poxa, estou vendo a Ju ali, eu quero também ser como ela. Quero ganhar dinheiro e pagar meus boletos com os livros que eu faço, porque, poxa, eu gosto de fazer isso, né? E é muito legal poder fazer isso. Hoje eu Sim. acordo e falo, nem acredito que eu vivo de escrever, sabe? Então, saiba que não é assim simplesmente qualquer história que você vai escrever, no ritmo Exato. que você quer. É um trabalho, gente, como outro qualquer. Eu acordo 9 da manhã, sento aqui e trabalho até a noite. Ontem eu fui dormir 9 da manhã, eu trabalhei a noite inteira e acordei Uau! porque eu tinha que terminar um Hoje eu já livro. roubei uma hora dela, quer dizer, Tá já vendo? atrapalhei a escrita dela. Porque assim, eu não fico só escrevendo. Eu estou escrevendo, fazendo divulgação, fazendo Claro, é. reunião, Tem que fazer fazendo tudo, né? banner, fazendo capa, Uhum. editando, conversando com as leitoras. É todo um trabalho que a gente faz no universo. Eu falo É, assim, eu sou uma editora, eu falo, né? sim. Eu tenho Mas que eu, editora, eu falo que eu sou um eu pesquisar, editor também. tem que pesquisar o que você vai escrever, aí você escreve, aí reescreve, aí lê, passa para a revisora volta, você vê se está certo. Aí reunião, preparação de texto, aí você tem que fazer a sua divulgação, monta Claro. estratégia, tem estratégia de rede social que tem que montar Uhum. e que você vai postar, fazer vídeos no story, sabe? E ir nos eventos, aí tem um monte de coisa que tem que fazer que não é só a escrita, tá? A gente pensa só Exato. escrever, A escrita acabou. é a principal máquina, né? É, Mas é tem um, é um todo o trabalhão, assim, eu resto. trabalho e é igual como se eu tivesse uma empresa, eu falo, tipo, eu sou a minha, né? Eu sou meu produto, eu sou a minha Claro, você empresa. é a tua empresa, é teu Às produto. vezes tem mês que eu trabalho todos os dias, fim de semana, porque eu tenho que terminar um livro, não tenho dia de folga. Eu fui pra Uhum. praia no fim do ano, eu fiquei 3 dias lá, e eu falei, não posso ir, tem que terminar um livro. E ele falou, não, vai, te dá um cantinho pra você ficar, todo mundo ficava no Leva o teu churrasco, laptop. e eu trancada numa sala, só vendo o vídeo do povo no churrasco, e eu terminando o livro. Olha só. Ridículo. Eu treinando, mas assim, eu tinha que terminar porque era meu trabalho. Viajei para fazer intercâmbio, fiquei com 10 pessoas num apartamento na Inglaterra. Tinha que terminar esse livro da Harley, que ainda tinha prazo. E eu sentava, botava o fone, 10 pessoas conversando, bebendo, e eu tendo que terminar. Tipo, era meu trabalho, não tinha o que eu Não fazer, tinha como, sabe? né? Então, assim, não é fácil, não, gente. Você só vê a parte do glamour, É, né? Ali autografando o livro, você não sabe o trabalhão que foi isso. Pense apenas nisso, tá? É muito bacana. Sim, vale muito a pena. Você vale a viver pena. do que você faz. E o mais legal é você saber que tem pessoas que se emocionam com o seu trabalho. Uhum. Eu recebo umas cartinhas falando, sério, de gente, mudei minha vida, sabe? Mudei minha forma de pensar, ou me vi no seu personagem, tomei tal atitude por causa disso, ou me emocionei muito, ou eu estava doente e li seu livro, fiquei rindo, me senti Olha melhor. só, Muito legal isso. Isso não tem vale a preço. pena. Vale a pena. Que bom. Juliana, muito obrigado. Foi ótima conversa, gostei muito. Eu falo Você é uma, demais. Eu falo. você é uma pessoa iluminada, não é à toa que você chegou onde você chegou, porque você tem muito conteúdo, você é uma pessoa expansiva, uma pessoa que sabe onde quer chegar, e isso é Uhum, excelente, né? Então, nada uhum, do que aconteceu com você é por acaso, é porque você verdade. tem toda essa força, tem tudo isso Uhum, para dar, né? E você coloca não somente nos teus livros, né? Mas também em tudo que você faz, né? Então, né, é a mesma Juliana que está em tudo que você faz. Isso é faz verdade. toda a diferença, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Se quiser dar Obrigada a um tchau pro você, viu? pessoal aí, fica à Tchau, vontade. gente. Sigam nas redes sociais. Sim, eu vou colocar os, No os Instagram, no contatos aí Facebook, embaixo. tem o meu site, tá bom? E Legal, se vai quem estar tudo quiser aqui tirar embaixo. dúvida e quiser vir falar comigo, as pessoas vêm, queria uma dica, pode vir, tá, gente? Pode mandar aqui. Legal, E obrigada mais uma vez, Susan. muito bom. Obrigado, Juliana. Então, pessoal, uma baita entrevista aqui no canal Café do Escritor. Agradeço a participação de vocês, né? E também mande perguntas, mande suas dúvidas e continue com a gente. Siga o canal, se é a primeira vez que você está assistindo, compartilha, dá o seu like, né? E
também espero você nos próximos vídeos. Um grande abraço, até mais.